Olá pessoal, paz seja convosco. Aqui é a pastora Rose Flores. Estou aqui de forma meio improvisada trazendo esse vídeo, essa mensagem para vocês. Eu como mulher, né, e eu imagino que outras mulheres também, eu tenho a dificuldade de parar para gravar um vídeo, porque a gente pensa que a gente nunca tá bem para gravar um vídeo, a gente quer se arrumar, né? Um local melhor, né? Usar microfone, um local melhor, né? Tá arrumando o cabelo, etc, passando uma maquiagem. Mas devido à urgência eu estou aqui para falar. E eu tenho tido muitas visões, no entanto, não tenho postado, não tenho anunciado, não tenho espalhado. Muitas das vezes anoto, fica só para mim, são muitas e muitas visões e coisas que Deus fala ao meu ouvido e fala de muitas formas e eu fico calada. Só que o Senhor está me despertando a falar. Você vai ver que no meu canal não tem muitas coisas. Às vezes tem umas coisas aleatórias, mas eu quero, a partir de hoje, dada a urgência de falar, de pregar a palavra, e se Deus nos dá visões é porque é para compartilhar, muitas visões é para compartilhar. Então hoje, a partir do momento que eu tive a visão, eu não dormi mais. Fiquei 2 horas anotando essa visão e pensando sobre aquilo, e amanheci cuspindo fogo, cheio da glória de Deus. Eu senti que o Senhor me pegou pelo colarinho e tratou comigo e falou comigo. Foi tremendo, meus irmãos. Muito provavelmente nesse vídeo você vai ouvir sons, viu? De criança gritando, carro passando na rua, cachorro latindo, mas não se preocupe, foque na minha voz. Quero pedir a você que não se inscreveu no canal aí, se inscreva, porque eu vou começar a postar vídeos. Aquilo que Deus falar comigo, eu vou começar a postar vídeos. Então se inscreva aí no canal, já aciona as notificações, deixa o seu like, seu comentário aí, deixa suas visões também, quem sabe, um testemunho a gente pode estar passando aqui. Compartilhe com mais pessoas. Quero convidar você também aí lá no meu Instagram, @pastora Rose Flores. Eu também sou terapeuta. Gostaria de convidar você a ir lá e seguir meu perfil psicoterapeuta Rose Flores. Então siga lá pra gente estar mais juntinho. Dá uma olhada na descrição, porque às vezes pode ter alguma coisa importante aí, algum link, que eu tenho um grupo de apoio também. Talvez você interesse em entrar nesse grupo e eu possa ajudar algumas pessoas de alguma forma. Então, meu testemunho é muito lindo. Já venci depressão, ansiedade, vários problemas que você imagina que talvez você está passando, e às vezes eu posso te ajudar. Outro vídeo a gente vai falando sobre isso. Nos meus Instagrams eu falo mais sobre isso. Então vai lá e segue. Queridos, eu vou estar passando para a visão e eu vou estar lendo mais a visão. Em alguns momentos eu interromperei, às vezes, para explicar. Então vou começar. Porque eu escrevo quando eu despertei da visão, quando o Senhor me despertou da visão. Na hora, logo após a visão, ele me despertou e eu peguei o tablet e comecei a digitar para eu não esquecer. Várias vezes o Senhor me deu visões e aí eu tenho que acordar na hora, despertar na hora e anotar para que eu não possa esquecer. Eu tenho uma agenda só de visões, que ao longo do tempo, se eu achar relevante, muitas são relevantes, eu vou estar gravando aqui. Se você deseja que eu gravo também, coloque aí nos comentários, deixe o seu apoio aí para isso. Então vou começar, para mim não perder. Já escrevendo aqui eu já perdi muitas coisas, muitos detalhes, que a gente não consegue lembrar tudo, mas é forte. Eu peço a você que preste atenção em tudo que eu falar. Aqui é Rose Flores. Hoje é 6 de setembro de 2025, às 3h49 da madrugada. Despertei há uns 20 minutos atrás, por volta das 3h30, extasiada e maravilhada com uma visão do Senhor. Há muitos detalhes nessa visão que são muito importantes, que são avisos de Deus, mas creio que não lembrarei de tudo.
Que o Espírito Santo me faça lembrar. Isso aqui tudo eu escrevendo, né? Para não esquecer. E nós vemos que os profetas lá de antigamente, todos escreveram suas visões, né? Aliás, eu creio que nem todos, muita coisa se perde aí ao longo da história, né? Estava eu numa casa mais antiga, parecendo uma comunidade mais rural, com poucas casas. Tinha consciência que morava ali, mas não era nada parecido com o que eu vivo hoje. Lembro da minha filha de 9 anos, ela não estava. Na minha consciência eu lembrava que ela estava brincando com alguém, com alguma colega, mas não tenho discernimento de onde, com quem. Meu esposo também não estava, talvez estivesse trabalhando. Também não tive discernimento direito, mas essa era a sensação de que ele estava trabalhando. Estava na minha casa o pastor Marcelo de Carvalho. Procura aí quem é pastor Marcelo de Carvalho, você vai achar aí no YouTube, se você não segue ele. Se você segue, você vai se identificar e vai colocar aí nos comentários. Se você não segue, vai lá e procura saber quem que é. Estava pastor Marcelo de Carvalho na minha casa. Ele estava em um lugar alto, sentado, olhando para uma janela. E eu me lembro, meu pai, ele se assentava no fogão de lenha e ficava olhando para a janela no horizonte. Então, o pastor Marcelo estava mais ou menos numa situação dessa. Não era um fogão de lenha, mas era uma coisa mais alta, um lugar mais alto, tipo feito de cimento mesmo. Assentado olhando para a janela, para o horizonte. A casa era grande, antiga, simples, não muito insalubre, né? Ou seja, era um pouco assim desorganizada, mais antiga. Eu percebi que a gente estava ali como um período passageiro, que a gente estava ali há pouco tempo, né? De repente olhei para uma janela, ou seja, uma janela oposta à que o pastor Marcelo estava olhando, e vi que começou uma ventania muito forte, forte mesmo, incomum, tornados, uma tempestade, logo em seguida um terremoto. Eu disse para o pastor Marcelo: pastor, está acontecendo um terremoto. Era muito forte, a terra se inclinou, isso é forte. Senti a terra se inclinando, a terra se inclinou. Não sei dizer a precisão de quantos graus ela se inclinou, mas bastante, a ponto de termos que segurar. E eu dizia para o pastor: pastor, a terra inclinou. E repetia: a terra inclinou. Não sei te falar quantos graus, mas era um grau que mais ou menos isso aqui, ó. Que eu senti a casa tombando assim, ó. Tombou, inclinou um tanto assim. Vamos continuar. Não sei te falar quantos graus, mas foi um tanto assim, a ponto de a gente ter que segurar para não cair. E eu dizia: a terra inclinou, a terra inclinou. Eu pensava na minha filha, na rua, e que eu tinha que preparar uma mochila para ela. Não tinha nem uma blusa na mochila, uma blusa de frio na mochila para ela. A casa ficou toda desorganizada. Se já estava desorganizada, por ser uma casa mais simples, mais antiga, era uma coisa improvisada, aí que ficou mais organizada ainda por causa do terremoto, a inclinação da terra. As coisas saíram tudo do lugar e caiu pro meio da casa. E a casa ficou toda desorganizada, tudo espalhou por causa do terremoto. Aí que ficou mais difícil organizar uma mochila. Eu pensava: não vai ter jeito, agora não dá mais tempo. O pastor continuava tranquilo e sereno, olhando pela janela, observando os acontecimentos. Vi no céu, vindo em nosso sentido, 3 ou 4, como se fossem mísseis. Estavam um do lado do outro, organizados, tinham cor dourado e soltava rajadas douradas, como se fossem mísseis. Mesmo que você só vê a luz, o clarão, tinha o discernimento que eram os anjos. Então eu via como se fosse mísseis vindo em nossa direção, 3 ou 4 ali, tudo organizadinho. Só que era da cor dourada, era como se fosse uma chama de fogo, assim como um míssil mesmo, que você vê a rajada de fogo. E era na cor dourado.
E eu tinha o discernimento que eram anjos que vinham nos buscar. De repente, aviões de guerra começaram a cruzar o céu, muitos e muito rápido. Cruzar mesmo, um para um lado, outro para o outro, e a gente via eles cortando o céu, e eu podia escutar o barulho, e era zum, 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 desse jeito. E eu dizia para o pastor, pastor, são aviões de guerra. Na tranquilidade, sereno, olhando pela janela, observando os acontecimentos, ele disse, agora vai ser assim. Pensando na minha filha e na mochila, pensando que não ia dar tempo, e não deu tempo mesmo. Comecei a ser arrebatada, sugada para cima, como se estivesse sendo sugada por um aspirador de pó. Aspirador gigante, sabe quando você gruda o aspirador em algo, ele fica preso ali, mais ou menos isso. Sugada, e eu não via quem estava sugando, mas estava sendo sugada. Quando vi que estava sendo arrebatada, me despreocupei com a mochila e tive o seguinte pensamento: agora vamos ser arrebatados mesmo e os anjos irão cuidar de nós. Mas no final vocês vão perceber que não é bem assim e a mochila é necessária. Não via ninguém, mas tinha o discernimento que eram anjos que estavam nos arrebatando, ou seja, aqueles anjos que eu vi o clarão deles no céu, eles que estavam nos arrebatando pelas costas, mas não víamos, mas tinha o discernimento que era. O pastor Marcelo também começou a ser sugado da mesma forma, e eu dizia, pastor, é o arrebatamento, está acontecendo, é o arrebatamento. Não, maior alegria, eu falava isso e nós ficávamos muito alegres. E eu só sabia dizer Maranata e glorificava o Senhor. E eu dizia que lindo, que lindo, que lindo. Eu falava Maranata, Maranata, glória a Deus, que lindo, que lindo. Sendo sugados, arrebatados de forma individual, ainda na altura do teto da casa, eu e o pastor Marcelo pegamos na mão um do outro, ali no ar, conseguimos pegar na mão do outro, assim, as duas mãos. E eu disse, está acontecendo, estamos sendo arrebatados. E eu glorificava muito. O pastor Marcelo, sempre com muita alegria, sempre com semblante humilde, sereno, me disse como se estivesse alguma autonomia em relação à situação. Eu te encontro lá, vou logo atrás, por outro caminho. O sentimento era maravilhoso. No sonho mesmo eu repetia várias vezes, que não seja só um sonho, que não seja só um sonho. Esperava que fosse realidade. Foi tão gostoso, gente, eu almejo tanto por isso, que eu esperava que este sonho, essa visão que eu tive hoje, fosse de fato uma realidade e que já estivesse acontecendo. Enquanto eu estava sendo arrebatado, vi as coisas ao meu redor, inclusive roupas no varal. À medida que eu ia subindo, eu via roupa no varal dos vizinhos, podia ver tudo ao meu redor. Inclusive roupas no varal. A sensação é de estar vivendo duas realidades, física e espiritual. Inclusive, já sinto isso hoje na vida real, de uns anos para cá, precisamente de 2020 para cá. Percebi que não foi arrebatada para o céu, mas para uma atmosfera espiritual, mas ainda na terra. Era uma fusão de céu e terra, de um mundo espiritual e um mundo físico. Então, até eu gravei um vídeo no meu Instagram ontem falando disso, que desde 2020 eu e muitas outras pessoas temos a sensação de que as coisas mudaram e de que o mundo espiritual se fundiu com o mundo físico. Então, tudo muito à flor da pele. E a questão de ser arrebatado para outro lugar ainda na terra, isso a Bíblia relata de pessoas que foram arrebatadas de um lugar para outro, até mesmo de corpos mesmo. Algumas pessoas são arrebatadas em espírito
e outras até mesmo de corpos, né? Você pode ver a questão de Filipe. Então, cheguei em um lugar, uma espécie de uma barraca de vender alimentos, onde havia pessoas trabalhando, a maioria moças. Elas serviam as pessoas. Uma moça ao meu lado me disse: vou te apresentar uma pessoa. Essa moça estava com uma prancheta. Quando olhei para o rosto dessa moça, que me disse: vou apresentar uma pessoa, eu vi que era uma das minhas irmãs adotivas. Eu não vou falar qual, né? Mas uma das minhas irmãs adotivas. Vi, então, que era minha irmã, e ela fazia a função, no meu coração eu sentia que ela fazia a função como se ela fosse um anjo. Ela não era um anjo, mas ela fazia a função de um anjo, a função de servir. Ela não era um anjo, mas ela fazia essa função de servir, como se ela fosse um anjo. A pessoa a qual ela estava me apresentando estava dentro da barraca. Eu a via de costas para mim. A princípio parecia uma estátua. Quando ela ia virando o rosto para mim, ou seja, ela ia virando para trás assim para mim, ela ia se tornando em figura humana, né? Ela ia saindo daquele estado de estátua e ia virando uma figura humana. Minha irmã disse: você sabe quem é essa? Respondi: não sei, tentando forçar a minha mente, pois de alguma maneira eu sabia quem era. Não lembro se foi a minha irmã que me falou quem era a pessoa ou se foi eu mesmo que afirmei. E eu disse: essa pessoa é a Bíblia. É a Bíblia. Sim, a Bíblia é uma pessoa. E ela é viva. Eu fiquei extasiada com isso, irmãos. Eu fiquei maravilhada. Ao mesmo tempo que eu conversava com a Bíblia, com aquela mulher que simbolizava a Bíblia, em forma de uma pessoa, a minha irmã, a Bíblia, aí a minha irmã, ela me deu uma Bíblia, perdi um pouquinho aqui, aí a minha irmã me entregou uma Bíblia, tentando interpretar o que eu escrevi aqui, a minha irmã me entregou uma Bíblia, eu conversava com a Bíblia em forma de pessoa, e a minha irmã me entregava a Bíblia, sabe aquelas biblinhas, pensa na mais pequena que você imaginar, de capinha cor-de-rosa, pequenininha, com as letras tão miúdas que eu não conseguia ler. No momento do sonho, parecia que eu tinha um discernimento do que estava escrito, mas eu não me lembro do que estava escrito. Só sei que era muito importante. Então, essas biblinhas, assim, de capinha cor-de-rosa, mais de adolescente e tal, muito pequenininha, mal podiam enxergar o que estava escrito. Aliás, eu não conseguia ler o que estava escrito. Eu li o versículo, né? Eu li o versículo que estava ali, assim, mas não me lembro. E eu só sei que eu beijava a Bíblia em papel, aquela biblinha pequenininha, eu beijava. Faltava pouco eu comer a Bíblia. E aí eu disse assim: pena que eu não terminei de ler a Bíblia. Por quê? Porque nessa visão ela acontecia agora no tempo real, hoje, né? E no sonho eu falava: tomara que não seja só um sonho, tomara que não seja só um sonho, né? Então eu senti como se estivesse acontecendo hoje, agora. E agora, atualmente, eu estou no cronograma de leitura bíblica e eu estou exatamente no livro de Ezequiel. E na visão não havia dado mais tempo de acabar de ler a Bíblia. Eu estou literalmente no livro de Ezequiel. Minha sede pela palavra e o sentimento que eu deveria ter lido tudo e não deu tempo. Então vou parar um pouquinho aqui e dizer para vocês: leiam a Bíblia.
enquanto é tempo, porque haverá um tempo que a Bíblia já será escassa, já está sendo. Leiam, porque vocês terão sede de ler a palavra e não a terão mais à disposição. Então leiam a Bíblia, aproveitem, comam a Bíblia. Se porventura o vídeo encerrar, a gente continua no outro vídeo. Então leiam. E minha irmã continuou a me dizer: você sabia que a Bíblia tem uma irmã? E eu, forçando minha mente, olhando para uma outra moça do lado, tentando acertar, eu dizia: a oração? Sim, a oração. E ela tem outras irmãs. E eu tentava forçar minha mente para saber quais as outras irmãs, e eu pensava em jejum e outras coisas, mas a visão passou para outro cenário e eu não consegui perceber isso e ter esse discernimento. Que forte, irmãos. A Bíblia é viva e ela tem uma irmã, a oração, e eu coloquei como irmã também, como se fosse o jejum, né, irmão, que andam juntos. Então, o principal que eu foco, a Bíblia, a leitura da palavra, o entendimento e aprender a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Ela tem que andar junto com a irmã dela. A oração, isso é forte, irmãos, eu fiquei impactada com isso. Então, passou para outro cenário. Outro dia eu falo só disso. Passou para outro cenário. Agora, já estava em outra casa, espécie de um refúgio, também com a semelhança antiga de chão cimento grosso, pintado. Ali havia mais pessoas, tinham se juntado há pouco ali. Havia muitas moças, né, pessoas que haviam fugido e se juntado ali, né. Vi que alguém fazia algo como se fosse um formulário, entregava às pessoas algo como se fosse um ticket, semelhante àqueles tickets que você ganha após uma eleição. Vocês sabem bem, aquele ticket pequenininho. Eu pude ver a pessoa destacar e entregar. Eu não fiz o ticket, eu não preenchi. Tive a sensação que era um controle. Havia muitas pessoas na casa e de repente começaram a chegar pessoas do governo em uma espécie de robôs tripuláveis que voavam e começaram a pousar sobre a casa até quebrar algumas partes da casa. Com uma prancheta na mão e verificando quem tinha o ticket. Como eu não tinha, fui me desvencilhando daquela inspeção. Com muito sufoco consegui, né, desvencilhar e sair fora daquela situação. Chegando na cozinha dessa casa, eu vi uma mulher que estava lavando o chão com um produto de limpeza. Facilmente saía, né, limpava toda a sujeira. Cheguei a olhar, né, comentar com aquela mulher, falar: na minha casa eu faço a mesma coisa usando esse produto e não limpa tão bem, e aqui, como que aqui é diferente, como que tá limpando tudo, né? Talvez falando isso, porque aconteceu, talvez seja relevante. Aqui é diferente, né? Tudo está limpando, até a limpeza aqui é melhor. Aquela mulher estava na cor cinza, eu a via como se fosse um filme antigo, em preto e branco. Olhei para o rosto dela e vi que era a minha tia, não vou dizer o nome dela, uma tia que precisa de salvação. Fiquei muito feliz e dizia para mim mesmo: ela foi arrebatada, glória a Deus. Fiquei pensando como ela chegou ali, como se eu soubesse que eu estava pensando. Ela me disse: eu morri. Percebi então que ela havia morrido e ressuscitado para o arrebatamento. Eu disse para ela: já eu fui arrebatada. Quis dizer que não havia visto a morte, ou passado pela morte, ou eu não havia conhecido a morte. Continuei minha jornada de fuga. Quando vi, estava de fora da casa, entrando para uma área de mato. E eu pensava: como vou sobreviver? Pensei no meu saco de dormir. Lembrei que ele tinha ficado no porta-malas do carro, como de fato fica mesmo. Eu deixo um saco de dormir no porta-malas do carro. Olhei para minha mão e havia
ali um papelão, de repente eu vi um papelão ali na minha mão e uma coberta, né, bem fininha, uma manta bem fininha. Continuei andando, cheguei a um lugar pouco à frente, uma espécie de uma área de tratamento de esgoto. Começou a chover. Fiquei pensando, onde poderia dormir? Não havia lugar, o telhado ali era improvisado, estava caindo. Havia água por todo lado porque era um tratamento de esgoto e estava chovendo. Com certeza eu iria molhar. Olhei para cima e vi um vizinho, né? Ele é meu vizinho aqui, não vou dizer o nome. Fiquei muito feliz porque tive a sensação que ele também tinha sido salvo, pois estava ali. Ele estava com um saco nas costas com 2 galos mesmo, né? Ele me disse, eu comprei esses galos de fulano, e trouxe para você. Esse vizinho, ele costuma, quando eu preciso de arrumar uns galos aqui, ele e a esposa dele que arruma para mim, porque eu não tenho coragem. E aí eu disse para ele, 2 é muito para mim, vou ficar só com um. Tudo acontecia muito rápido. Na minha mão, ou seja, perto de mim assim, havia 2 éguas, literalmente éguas. E elas estavam bem magrinhas. Eram mãe e filhas. A filha ainda era um filhote. De alguma forma eu havia as sacrificado para servir de alimento. Eu disse para meu vizinho, né, para esse mesmo vizinho, elas passaram por aqui correndo e eu segurei-as para você. Então despertei atônita, com a sensação de que tinha a parte 2 deste sonho, como um filme que continua. Despertei. Acabei de sonhar e ali, com aquela sensação, tomara que não seja um sonho, mas pá, abri o olho e fiquei ali por 20 minutos mais ou menos, tentando processar essa visão. Não senti medo hora nenhuma. O sentimento de que eu estava passando por tudo aquilo, mas com muita ousadia e força, e de alguma forma Deus estava nos protegendo e nos dando escape. Mas com os nossos próprios recursos, de fato, a sensação de estar vivendo em 2 mundos, em 2 dimensões, espiritual e físico. Eu passava por aquilo com muita leveza e nenhum sentimento de medo ou pavor. Vi muita fome no mundo. Você viu que ali eu vi as 2. As pessoas não têm o hábito de se alimentar de éguas, né? Cavalo, tal, equinos. E no sonho tinha isso e elas estavam bem magrinhas. Vi muita fome, falta de alimento escasso. Pude perceber nessa visão a necessidade de se estar preparado com a mochila de emergência, de fato. De manter a paz e a tranquilidade mesmo vivendo em situações de tribulação. O pastor Marcelo lá atrás, né, ele falou assim, agora vai ser assim. O que eu entendi com aquilo? Essa é a nova realidade do mundo, né? E se você vai ler a Bíblia, tudo está se concretizando, está tudo da forma como a Bíblia descreve, como o Senhor fala, como o Senhor tem usado os seus profetas. Então, é a tranquilidade mesmo vivendo em situações de tribulação, sabendo que elas começam a fazer parte do nosso cotidiano, mas que de fato elas são passagens, caminho para algo maior, para a nossa eternidade com Cristo. Irmãos, está tudo se cumprindo. E a necessidade de comer a Bíblia. Corram, leiam a Bíblia. A Bíblia é viva, ela é a palavra de Deus, ela é o Verbo, ela é Jesus. E eu pus aqui, meu Deus, indo uns rostinhos assim de espanto, de tanta informação. Ela é viva. Eu estou agora lendo, estou no meio da Bíblia e lendo ali profeta Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, lendo agora Ezequiel, e parece a coisa aconteceu lá, mas quando você lê, parece que está acontecendo agora.
O Senhor está falando para a gente agora, e o meu coração tem ardido, e eu tenho posto a mão na cabeça, eu falo, meu Deus. Talvez você vai ouvir eu falando agora, e nós temos o costume de achar que profeta é só Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas da Bíblia. E se está escrito na Bíblia é profeta, não desmerecendo os profetas de lá, mas eles viviam suas realidades igual nós vivemos, eram homens de carne e osso igual nós, faziam loucuras. Estou lendo Ezequiel e numa parte o Senhor pede para Ezequiel que Ezequiel raspasse a sua cabeça e jogasse os seus cabelos, dividisse ali acho que em 3 partes, se não me engano, e espalhasse, sendo os cabelos de Ezequiel simbolizando o povo de Israel, que seria um pouco, né, iriam sofrer de uma coisa, outro tanto seria exilado. Então, sofrimento. Vai ler Ezequiel, Jeremias, Lamentações, Isaías, Ezequiel, para você ver que tudo lá vai se repetindo. É os padrões de Deus. Então, a Bíblia, ela é viva. Então, hoje, as pessoas ficam aí crendo, não leem a Bíblia, fica julgando quem lê, fica julgando os profetas a qual Deus tem falado, fica julgando as crianças que Deus tem despertado em sonhos e visões, várias pessoas, fica julgando, mas não leem a Bíblia, para pelo menos comparar e falar, não. E aí, ou seja, os profetas de hoje são julgados. Os lá de antigamente também eram julgados. Jeremias foi preso, foi massacrado. Tantos profetas, vocês acham que eles viviam ali nos seus resplendores? Não. Sofriam, as pessoas da época ali não acreditavam neles também não. Faziam coisas más com eles. Mas como está registrado na Bíblia, só a profecia deles que são as verdadeiras. Meus irmãos, profeta, Deus levanta profetas em todo tempo, em toda era da sociedade, lá no passado e hoje, e vai sempre levantar. Você acredita se você quiser. Mas não existe mulher profetiza. Eu quero dizer para você que existe sim. Débora, no tempo de Jesus, né, se não me engano, acho que é Hulda, que ela chamava. A Bíblia vai falar de tantas mulheres usadas por Deus. É porque uma mulher eu não vou dar ouvido. Isso é loucura. Se Deus usou a mula para falar e preferir Deus falar através de uma mula do que para uma mulher, Ele usa quem Ele quer. E a palavra está sendo falada agora. Deus me deu essa visão. Então, acredite se você quiser. Então, leiam a Bíblia, corram. É para ontem. Como uma Bíblia, como uma palavra de Deus. A necessidade da oração. A oração é irmã da Bíblia. A oração é irmã da palavra de Deus. Comam a Bíblia e oram, vivam uma vida de oração. São irmãs, andam juntas. Não basta só ler a Bíblia e não orar, não basta só orar e não ler a palavra de Deus. Não basta. A Bíblia tem outros irmãos, a qual falei, né, a qual eu não tive o discernimento profundo ali, mas a consagração, o jejum, né, a santidade. Aí você discerne como você quiser, você busca de Deus sabedoria aí. Não deu prazo na visão de ter esse entendimento. Não se sujeitar ao sistema. Aí eu coloquei da besta, o governo. Cada vez mais vai afunilar. Com o seguinte discurso, que é bom para nós, que é para nossa segurança, etc. Na visão, a maioria caíam. A maioria tinha esse ticket. A maioria. Irmãos, as pessoas estão caindo, mas caindo feio. Pessoas de dentro da igreja, pessoas que se dizem crentes,
estão caindo, estão achando bom, toda modernidade, tudo estão caindo e caem facilmente. Muitas coisas não vou lembrar agora, mas creio que tem muito tesouro escondido ainda. Não sei se de fato as coisas acontecem na sequência de como foi me apresentado, né? Muitas coisas estão ocultas a nós. Você que está aí do outro lado, não fica julgando, que vai acontecer assim, 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 assim. Não fica julgando, não. Você sabe mais do que Deus. Então, muitas coisas não nos é revelado. A gente não sabe nem a unha do mindinho daquilo que Deus tem oculto, os seus mistérios. Então, não julgue. Né? Então a gente não sabe se acontece na mesma sequência e tal, o que vai acontecer, mas o que temos que observar nessa visão são as mensagens que são passadas, né? Então aqui eu fiz essas observações, mas você pode ter outras observações aí que o Senhor vai falar com você. Então, pois assim, encerro o registro dessa visão hoje, dia 6 de setembro de 2025, às 5h56 da manhã. Fiquei 2 horas digitando no escuro ali, e eu vou estar gravando esse áudio, o áudio desse sonho, dessa visão, vou estar mandando também para o pastor Marcelo de Carvalho. E se porventura você vê esse relato lá no canal dele, foi porque eu mandei, né? Então fica aí esse alerta para vocês. Foi algo que eu fiquei sacudida, tremendo. Você que não entregou sua vida para Jesus ainda, corra, entrega sua vida, coloca aqui embaixo nos comentários: eu recebo o Senhor Jesus, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, muda de vida agora. Homem, mulher, as coisas estão acontecendo. Quando a gente diz Jesus está voltando, literalmente ele está voltando, a Nova Jerusalém está descendo o céu. Não fica fazendo hora, não. As coisas mudaram. Não fica desapercebido. Muitas pessoas vão ficar para trás. Não é por causa do pecado, não. É porque não estão apercebidos. Não estão sóbrios e vigilantes. Estão preocupados com as coisas terrenas. Façam essas coisas, mas sem esquecer as coisas do reino de Deus, assim como as 10 virgens. 5 estavam apercebidas, vivendo a vida normal que tem que viver. Somos de carne e osso, precisamos de comer, de alimentar, de vestir, de trabalhar, vivendo, mas se preparando. As outras 5 não se preocupou só com as coisas terrenas. Só com as coisas terrenas. E aí foram pegas de surpresa com aquela famosa frase, com as calças na mão. Não tinha a mala pronta, não estava com o enxoval pronto, não estava se arrumada, não estavam adornadas. Simplesmente catou a lamparina ali e saiu correndo. E aí, quem você é nessa história? Se prepare, meus irmãos. Se prepare. Jesus está literalmente voltando. Se arrependa. Se arrependa. Você que está na igreja, você que não lê Bíblia, você que não ora, você que está percebido com outras coisas, volte para a igreja, vai viver vida de oração, de devocional com Deus, de leitura da palavra, aprender a palavra, se encher, se alimentar da palavra. Volte a congregar enquanto tem uma igreja aberta. Fica firme, volte, para de mimimi. Não tem tempo para mimimi. Volte enquanto é tempo, firme com o Senhor enquanto é tempo. Breve, o Senhor virá. Ele já está vindo. Ele já está chegando. Fica esse despertar para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, seu comentário, compartilhar. E lá nas minhas redes sociais, é o que eu falei, talvez eu deixe na descrição. Dá uma olhada na descrição, para ver se tem alguma coisa importante aí. Então Deus abençoe vocês. Essa foi a visão. É isso que Deus quis passar. Tem muitas outras coisas para passar. E estarei fazendo isso à medida que o Senhor permitir, ao longo do tempo, enquanto ainda dê tempo. Até o próximo vídeo.